Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, a gente vai colocar em prática, né? Vamos fazer alguns exercícios sobre o tema que nós já vimos, né? Sobre a Revolução Francesa. Lembrando que é muito importante, principalmente para vocês que estão na terceira série do ensino médio e que estão se preparando para fazer as provas de vestibulares, né? E Enem, que vocês tenham essa prática de fazer os exercícios, de fazer as provas, tá? Isso é muito importante, porque é justamente essa prática, né, que faz com que vocês peguem a manha do negócio, né? Por exemplo, quem gosta de fazer a prova da UFO, né, quem quer fazer a prova da UFO, é preciso que você então pegue essas provas e resolva, tá? Geralmente essas provas elas têm um padrão, tá? Apesar de, por exemplo, o Enem ter mudado muito o padrão dos últimos 2 anos para cá, né? As últimas 2 provas têm saído completamente da linha de raciocínio que a gente já trabalha há algum bom tempo, né? Acho que inclusive já cheguei a comentar com vocês isso. Os conteúdos que estão caindo no Enem dizem respeito principalmente à primeira e à segunda série, e não apenas à terceira série, né? Nas últimas 2 provas, por exemplo, os conteúdos que sempre caíam, que estavam nas nossas estatísticas como temáticas que sempre caem, né, no Enem, não caíram, como por exemplo ditadura civil-militar, guerras, era Vargas, né, sempre tinha essas questões sobre essas temáticas no Enem, e agora nos últimos 2 anos tem mudado aí essa estatística, mas de certa forma uma mudança que a gente então agora a gente já sabe que aconteceu e já sabe que provavelmente vai permanecer desse jeito. Não quer dizer que a gente não tenha mais que estudar era Vargas ou ditadura, né, ou as guerras mundiais, que isso nunca mais vai cair. Não quer dizer isso, tá? Mas que a gente precisa tirar o nosso foco então desses temas recorrentes e nos voltar para outros temas que também são importantes, né? Na minha opinião, isso é ótimo, porque abre esse leque também para a gente estudar e a gente ter consciência de outros conteúdos. É óbvio que também me questiono muito, né, do porquê, por exemplo, eu acho que são assuntos necessários que precisam estar no Enem, que precisam ter essa visibilidade, por exemplo, no caso principalmente da ditadura civil-militar no Brasil, né, e tem tudo a ver com a perspectiva de governo que segue no nosso país hoje também, né, óbvio, não deixa de ser, não deixa de influenciar, tá, mas é preciso então que a gente abra esse leque, tá. Então, um conselho que eu dou para vocês é que vocês respondam as questões desses temas que vocês forem tendo as aulas, né? Não somente de história, de todas as áreas. Então, teve aula de biologia, você viu, sei lá, qual é um tema de biologia? Você vai lá e procura questões sobre isso que caíram no vestibular, que caíram no Enem, de preferência, e tente fazer essa questão, resolver sozinho, sem ficar olhando gabarito, sem olhar a resolução da questão. Depois que você tentou e de fato, olha, não, eu acredito que seja isso aqui mesmo, aí você corrige, aí você olha a justificativa por que é aquela, por que não é a outra. Isso faz com que você ganhe essa prática, tá? E vocês do terceiro ano, repito, é fundamental vocês fazerem esse exercício. Também contando o tempo, né? Lá na frente, lá mais pro final do ano, isso vocês já sabem, né? É uma prática da escola. Ano passado teve, sim, né? Inclusive, mesmo em contexto de pandemia, quem pôde, quem quis ir, fez a prova do Enem, uma simulação da prova do Enem, porque isso também é uma estratégia de preparação. Tá? A prova do Enem, ela não é apenas, por exemplo, você sabe o conteúdo, você faz e você vai, pronto, você vai passar. Não, porque é uma prova que mexe muito com o psicológico também da pessoa. Então, você precisa estar preparado, não apenas em termos de conteúdo, mas também em termos psicológicos, né? E saber que a prova é uma prova grande e que você tem um limite de tempo para fazer. Né? Então é importante que vocês tentem fazer essas provas dentro do período como se vocês estivessem fazendo o Enem. Lá pro final do ano vocês vão fazer, muito provavelmente, aí terão 1 ou 2 simulados, simulando o Enem,
para vocês pegarem essa prática, né? Isso é uma das vantagens, inclusive, dos alunos do CEPI Silvio de Mello, porque eles chegam na hora da prova lá do Enem já sabendo como que ela funciona. Muitos outros alunos que nunca fizeram Enem na vida e não tem uma escola que prepare eles para o Enem, se sentem acuados, sentem medo da prova, né? Não sabem muito bem calcular a quantidade de tempo que ele tem para cada questão, né? Não sabem as artimanhas de como resolver uma questão mais fácil. Então, tudo isso, aos poucos aqui ao longo desse ano e nesses simulados do Enem, vocês vão aprendendo e se capacitando para essa prova, tá? Não é apenas conteúdo. Por isso, então, hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre Revolução Francesa. Nós vamos fazer um combinado. Eu vou deixar essa lista para vocês, vou disponibilizar junto com a aula, que vocês já assistiram as 2 aulas sobre Revolução Francesa, e vocês vão tentar resolver essas questões. E vocês vão cronometrar o tempo que vocês vão gastar para resolver. São 8 questões, tá? Então, você, nesse momento, vai lá na lista, vai pausar o vídeo, esquecer o meu vídeo, vai lá fazer a lista de exercícios e vai cronometrar o seu tempo. Não precisa compartilhar esse tempo com as outras pessoas, não. Esse tempo é para você, tá? Essa marcação é para você. Para que você tenha uma noção de quanto tempo você demorou para fazer essas questões, tá? E quanto tempo você acha que você precisa melhorar. Geralmente, vocês têm cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio no máximo para responder as questões. Então, se você responde, por exemplo, uma questão que é fácil, mais rápido, você ganha tempo para aquelas que são mais difíceis, tá? Essa é a lógica. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão pausar o vídeo e vão lá fazer a lista de exercícios. Depois, vocês vão voltar aqui para ver a correção, ok? Pausa o vídeo. Vai lá. Supondo, então, né, que vocês tenham me obedecido, né, e aí isso é muito interessante, meninos, porque isso agora depende muito mais de vocês, né, isso aqui é benefício para vocês, essa lista de exercícios, de fazer os exercícios sozinhos, isso é benefício para vocês, tá? Vem pra cá, então, que a gente vai corrigir esses exercícios juntos. Vamos ler e tentar responder juntos, tá? Junto aí com o gabarito e, inclusive, as justificativas, tá? Aqui é a nossa lista de exercícios, né, na tela do meu computador. Número 1. Em 1791, os colonos franceses quiseram contestar o jugo da metrópole, que se reservava o direito de monopólio sobre suas mercadorias. Os escravos também aproveitam para se sublevar e os sanguineles, literalmente sangue misturado, reivindicam a cidadania francesa. Eles a obtêm em 1792 e no ano seguinte a escravidão é abolida. Qual foi o episódio ocorrido em agosto de 1791 que provocou tantas mudanças no Haiti? E aí algumas alternativas, né? A queda da Bastilha, aqui, se você, essa é a questão que eu sempre falo, né? Você não precisa se preocupar com datas, mas se você soubesse seu diferencial. Porque se você souber datas, aqui você já descartaria essa primeira questão, essa primeira alternativa logo de cara. Porque a queda da Bastilha não aconteceu em 1791, foi lá no comecinho da Revolução, em 1789, né? Então, essa daqui você já descartaria logo de cara, beleza? A coroação de Bonaparte como imperador dos franceses. Napoleão Bonaparte vai ser coroado apenas lá no final dessa Revolução Francesa, 10 anos depois. Então, aqui também, se você souber essa questão das datas, você já descartou essa segunda alternativa, né? A promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e, letra D, a morte do rei Luís XVI pela guilhotina. Essas duas alternativas é aquela típica, né, estratégia que eles fazem em prova de deixar o aluno confuso, né? Porque as duas fariam sentido. E aí, nesse momento, o ideal é que você volte ao texto para entender o que é que eles estão falando, tá? Então, aqui no texto, ele não fala de coroação, não fala de guilhotina, ele está falando que os colonos franceses, ou seja, as pessoas que moravam numa das colônias francesas lá no continente africano, que já existiam, tá? Esse tipo de colonização, a gente chama de neocolonização.
começam então a contestar o jugo da metrópole, ou seja, começam a contestar o título de metrópole, começam a contestar o direito, né, de monopólio sobre essas mercadorias, e isso só vai acontecer depois da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma vez que antes disso, o que imperava na França ainda era esse regime absolutista, né? E não existia ainda essa lógica de liberdade, nem nada disso. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que de certa forma vai igualar aí esses direitos, faz com que esses colonos franceses também comecem a questionar. Se lá na França já existe essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por que aqui na colônia a gente vai permanecer respondendo? E aí então eles começam a questionar esse poder da metrópole, tá? Então a questão certa é a letra C, ok? Número 2. Como um terror entende-se um tipo de regime particular, ou melhor, um instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder. Assinale a alternativa que expressa as características do período do terror na França. Percebam, meninas, essas duas questões, acho que as 3 questões iniciais, elas são consideradas de nível fácil, tá? Seria uma questão que vocês conseguiriam responder, né, teoricamente, em menos desses 2 minutos e meio. Tá? Relacionando aí logo já no enunciado, né, logo nesse pequeno texto que eles trouxeram. Não são questões de Enem, são questões de vestibulares aleatórios, tá bom? Essas daqui. Então, aqui no caso, quais são as características desse período do terror? Lembrem-se que Robespierre vai ser o cara, né, que vai estar à frente do governo na França nesse período, e ele é um carrasco, né? Ele manda a galera pra guilhotina. Lembra que eu falei isso pra vocês? Que qualquer inimigo político, qualquer pessoa que demonstrasse ideias contrárias à da revolução, de perspectiva do próprio Robespierre, poderia ser mandado para a guilhotina. Tanto é que ele manda os seus próprios companheiros políticos, né? Ele manda matar, manda ir para a guilhotina. Então, dito isso, vamos para as alternativas, né? Qualquer pessoa suspeita de contra-revolucionária poderia ser presa e até mesmo guilhotinada. Logo de cara que essa alternativa seria a correta, né? Mas como a gente precisa ler o restante, para ter certeza, a gente vai ler juntos. Apesar da atmosfera de medo decretada por Robespierre, as garantias constitucionais de julgamentos foram mantidas. Não foram porque ele mandava os inimigos políticos mesmo para a guilhotina, né? Não tinha, até que se provasse o contrário, você era culpado e não inocente, tá? C. A situação caótica entre os jacobinos e os girondinos fizeram que estes últimos decretassem o estado de terror. É justamente o contrário, né? Porque quem está à frente do período do terror é um jacobino, né? É o Robespierre. Tá? Então aqui ele inverteu para confundir vocês. Os anos do terror não foram tão rigorosos. Aqui você já para, né, meu? O período do terror, para que eu queria ganhar esse nome se não foram tão rigorosos, né? Apenas a propaganda dos contra-revolucionários que espalhou esta fama de injustificada. Não, existem provas, né, documentos que comprovam a quantidade de pessoas, as pessoas que foram mandadas para a guilhotina, que foram considerados inimigos políticos durante esse período chamado período do terror. Então, resposta certa, letra A. Beleza? 3. Compete-vos, portanto, decidir se Luís é inimigo do povo francês, se é estrangeiro. Luís combateu o povo, foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro, prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamentos secretos de tropas, tinha magistrados particulares, considerava os cidadãos como seus escravos. Certo? O discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete a relações entre a população e o rei Luís XVI. Durante o processo revolucionário, que teve como consequência, olha só, a todo momento aqui ele está falando, está demonstrando, né, uma espécie de um processo de acusação, né, de acusação
a traição que o rei Luís XVI teria cometido em relação ao povo, que ele governava não para todos, governava para apenas uma parcela dessa população francesa. Então, o formato do texto dá a entender que seria uma espécie de julgamento, né? Porque o rei Luís XVI, ele vai a julgamento e ele acaba sendo guilhotinado, né? Por conta de todo esse processo revolucionário que estava acontecendo na França. Ele, inclusive, lembra que eu contei para vocês que ele tentou escapar, tentou fugir, inclusive vestido de mulher, né? E aí ele foi pego no meio do caminho, que acabou sendo considerado uma situação extremamente vergonhosa para ele, enfim, né? Então, a linguagem aqui se assemelha a uma espécie de julgamento, tá? Vamos para as alternativas. Letra A, o julgamento do Luís XVI, que essa seria a questão correta. O juramento na Constituição pelo rei é justamente o oposto, né? Não está falando, não é uma fala do próprio rei em relação a jurar a Constituição, nem nada disso. A queda da Bastilha não tem nada a ver, o texto não fala nada sobre a queda da Bastilha. E nem a tomada do poder por Napoleão Bonaparte. Aqui não fala de Napoleão Bonaparte, está falando claramente do rei Luís XVI, né? Como eu disse para vocês, essas questões aqui, as 3 primeiras, pelo menos, elas são consideradas de nível fácil. Vocês poderiam responder rapidamente, tá? Número 4. Não era simplesmente um oportunismo chamar à revolução todos os oprimidos da sociedade feudal. Além disso, o processo revolucionário francês significava uma aposta na razão, contra tudo aquilo que desejava limitar sua potência e a apreensão do mundo, e na ação humana como instrumento capaz de intervir sucessivamente nos rumos da história. Qual atitude da Revolução Francesa representava uma aposta na razão, como diz o texto, né? Meninos, lembrem-se que aqui nesse momento a Revolução Francesa ela vai ter como base ideológica o Iluminismo. O Iluminismo ele surge justamente em contraposição àquele pensamento, aqueles resquícios de pensamento feudal que ainda existia nessa sociedade aqui francesa, né? Que era ainda do poder da igreja ter esse monopólio no pensamento, né? No inconsciente das pessoas. Então, essa razão, ela surge justamente em contraposição ao pensamento da igreja, à fé. Lembra que eu falo isso para vocês? É para colocar razão versus fé. Essa é a ideia aqui desse iluminismo e é justamente esse iluminismo que vai embasar a Revolução Francesa, tá? Então, vindo aqui para as alternativas, vamos ler a pergunta de novo só para a gente lembrar. Qual atitude da Revolução Francesa representava uma aposta na razão, como diz o texto? A substituição do calendário gregoriano para o calendário revolucionário. Isso daqui poderia ser uma alternativa que poderia deixar vocês com dúvida. Vamos ler o restante, né? O fechamento dos conventos e mosteiros, expulsão e até morte de religiosos é outra alternativa que deixa aqui dúvidas, né? Que pode ser verdadeira. A instituição do sufrágio universal em todos os níveis. A questão da razão, lembra que é em contraposição à fé. O sufrágio universal é que todos teriam direito de voto, tá? E aqui nós estamos falando da razão em contraposição à fé, em relação à igreja. Então, essa alternativa seria a falsa. A vitória militar contra os inimigos da revolução. Mais uma vez, essa razão está se contrapondo à religião, à fé, e não à vitória ou derrota de militar, tá bom? Então, ficaríamos aqui entre essas duas, a letra A e a letra B. A resposta correta é a letra B, justamente porque ocorreu diversos fechamentos de conventos, mosteiros, e por ter esse movimento iluminista tão forte, havia então essa perseguição a esses componentes aí da igreja, tá? Então, inicialmente, essa razão, ela vai justamente se contrapor, ela vai se manifestar de forma mais intensa justamente nisso. Então, a alternativa B seria a alternativa correta,
tá? É a mais correta entre ela e a letra A, apesar de ter havido sim a substituição desse calendário gregoriano para o calendário ali revolucionário, mas isso aconteceu lá na frente, um pouquinho, tá bom? Então, a resposta certa, letra B. 5. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. A influência da Revolução Americana e do Iluminismo é sentida até hoje na Constituição brasileira. A partir da leitura do texto, qual o princípio que está consagrado na Carta Magna que se inspirou nos fatos ocorridos no século XVIII? Lembra que eu falei para vocês, meninos, o quanto era importante vocês entenderem e relacionarem o surgimento, né, o crescimento dessa ideia iluminista com os movimentos revolucionários, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, movimentos aqui no Brasil também, né, movimentos separatistas, a Inconfidência, né, o movimento da Inconfidência dos mineiros, que trazem essa influência desse iluminismo. E isso se reflete na Constituição, isso se reflete nos direitos em que o povo em que vai ser colocado para o povo na Constituição. Vamos ler aqui as alternativas. Letra A. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. No final das contas, essa alternativa não diz muita coisa em relação à pergunta, né? Ela quer saber qual o princípio que está consagrado aí na Carta Magna, né? Ou seja, na Constituição, que inspirou os fatos ocorridos aí no século XVIII, né? Da própria Revolução. É interessante a gente pensar, antes da gente continuar a ler essas alternativas, que nessa lógica da Revolução Francesa, eles destacam muito a questão do poder ser do povo, né? O poder, ele parte do povo e não mais do soberano ou de uma divindade que diz que aquela pessoa é a pessoa ideal para governar um país. Lembrem-se que no absolutismo, que legitimava o poder do rei era justamente a igreja, né? O rei era visto como uma espécie de representante de Deus na Terra. Então, é justamente o oposto aqui para esse pensamento iluminista, que embasou esses movimentos, essa Revolução Americana. Tá? Então, o povo ele teria esse poder aí de reger, de ter, ele é o povo que tem o poder e não o rei ou a igreja. Tá? B. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Tem sentido, mas tem outra resposta que faz mais sentido, que é mais verdadeira. Né? Não é nem, inclusive, tem muitas alternativas que são assim, né? Tem 2 ou 3 que são verdadeiras, mas tem uma que é mais verdadeira que a outra em relação ao texto ou em relação ao enunciado. Letra C. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E aqui seria essa alternativa, a alternativa verdadeira, né? Levando em consideração aí esse princípio de que o poder ele está nas mãos do povo e não do rei. É o povo que escolhe a partir disso, a partir de todo esse movimento revolucionário que aconteceu, ao se estabelecer aí uma república, né? O poder ele passa do povo, ele passa a ser do povo. Somos nós que escolhemos os nossos representantes, eles estão ali ao nosso serviço, né? Para prestar um serviço para a gente, não o inverso, né? Então, a alternativa correta aqui nessa número 5 seria a letra C, tá? Vou passar mais rapidinho aqui para dar tempo para a gente ler todas as questões, tá? Essa daqui é da SES Gran Rio, né? Uma questão mais direta, inclusive. Durante a Revolução Francesa,
A radicalização típica da época da Convenção, de 1792 a 1795, caracterizava-se pela... Nesse momento, é preciso vocês lembrarem o próprio momento da Convenção, né? É a primeira fase ali dessa Revolução Francesa, tanto é que muitos historiadores hoje em dia preferem falar de revoluções, né? Em dividir elas em etapas, como a gente viu, do que, de fato, como se fosse um movimento homogêneo, porque não foi, né? E nesse período da Convenção, então, é o momento em que eles estão tentando controlar o pânico, controlar o caos. Lembra que eu falei isso para vocês lá na primeira parte da aula sobre Revolução Francesa, né? Nesse primeiro momento aqui, o caos é instalado na França a partir do momento em que eles se revoltam lá e começam a elaborar a Constituição, acontece a tomada da Bastilha, há alguns caos, né, em relação a invasões nas terras de outras pessoas, saques, então estava instaurado ali o caos. Existe então uma estratégia para tentar conter esse caos, que é justamente a criação de tribunais revolucionários para tentar conter e controlar esse período aí chamado de convenção, tá? Então, para a gente ir rápido, para eu conseguir ler as outras duas alternativas dentro do tempo correto da aula, eu já vou direto na alternativa correta, tá? Aqui, no caso dessa questão, a alternativa correta é a letra D, tá? A criação, então, de tribunais revolucionários, como eu disse para vocês, e a abolição dos direitos senhoriais, uma vez que dentro desse processo revolucionário e no início aqui desta convenção, era preciso aí que esses direitos, inclusive, a tomada de terras desses senhores, né, desses proprietários que ainda tinham esses resquícios senhoriais, esses resquícios feudais ali na França. Então, a alternativa correta, letra D. 7. Do ponto de vista social, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa que a. Teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia, única beneficiária da nova ordem. Prestem bastante atenção nessas questões que colocam única, né? Apenas. Geralmente essas questões elas são falsas. Dentro desse movimento revolucionário francês, não foi só a burguesia, apesar de ser conhecido como um movimento burguês, não foi apenas a burguesia que estava ali à frente desse processo revolucionário. Várias outras instituições, né, os sans-culottes, como a gente viu lá na nossa aula, também estavam envolvidos nesse processo revolucionário. B. Fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. A gente sabe que isso não foi verdade, né? E que após aí essa Revolução Francesa foi instaurado na França, depois aí foi eleito Napoleão Bonaparte, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, mas não volta à existência a instauração de um antigo regime, tá? É um regime diferente. C. Nela coexistiram 3 revoluções sociais distintas, uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes. E essa aqui é a alternativa verdadeira, né? Como eu disse para vocês, outros setores dessa população também vão se revoltar. As revoltas no campo vão acontecer, nós acabamos de falar sobre ela na questão anterior, né? Que essas revoltas camponesas, elas vão simbolizar e vão estar dentro desse período da convenção, nesse período caótico do início da Revolução Francesa. Então, a alternativa correta, letra C. Nela coexistiram 3 revoluções distintas, uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular, a dos chamados sans-culottes. Indo aqui para a última, para a gente conseguir responder, e essa para mim é a principal, uma vez que ela é a do Enem, né? Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória,
a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1974, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Aqui, meninos, é preciso se lembrar que Robespierre, protagonista desse período do terror, ele representava justamente os jacobinos, pequena e baixa burguesia, né? Então eram essas as pessoas representadas pelo Robespierre, pessoas que queriam uma mudança brusca na sociedade. Lembra que eu falava isso para vocês? Os girondinos, eles não queriam uma mudança tão radical na sociedade, tanto é que quando eles estavam no poder, eles governaram de forma mais branda. Um fato que deixou, inclusive, os jacobinos insatisfeitos, tá? Então, quem estava à frente no poder era o Robespierre, ele era um jacobino que queria uma mudança brusca, que representava essa pequena e baixa burguesia, ok? A resposta certa aqui é a letra E, aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Por que as outras não são? Eu acho interessante, principalmente em relação ao Enem, a gente lê isso, né? Letra A alta burguesia que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. Essa alta burguesia era representante dos girondinos e não os jacobinos, né? E o Robespierre representava era os jacobinos. Ao clero francês que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. O clero francês não está envolvido nesse movimento revolucionário. A militares oriundos da pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente, completamente confusa essa questão, né, e falsa, porque não existia, eles queriam restaurar essa ordem na França, restaurar algo que não existia, né, não faz sentido. A nobreza esclarecida que, em função de seu contato com os intelectuais iluministas, desejavam extinguir o absolutismo francês. A nobreza esclarecida não queria uma mudança, meninos, não queria uma mudança brusca na sociedade, isso é importante, tá? Os déspotas esclarecidos, por exemplo, que eram aqueles reis que tinham esse contato com os ideais iluministas, eles não queriam uma mudança brusca na sociedade, não, porque eles não queriam perder o poder. Lembra que a gente já comentou sobre isso lá no ano passado na aula de Antigo Regime. Esses déspotas esclarecidos, eles surgem na medida em que existe um medo deles perderem o poder por conta do crescimento desse iluminismo, tá? Então, a resposta certa, letra E. Certinho? Espero que vocês tenham acertado a maioria dessas questões, né? Aqui misturei questões fáceis, questões médias e questões mais difíceis. E eu acredito que é assim que a gente vai conseguir preparar vocês para os vestibulares, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp pra gente dialogar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.